A graça e a paz do Senhor Jesus. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 4, diz assim: Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. A palavra de Deus nos é contundente. O profeta Salomão, o sábio Salomão, ele não era homem de meias palavras. Ele era um homem que já tinha experimentado de tudo, por tudo já tinha passado. Salomão desviou-se da presença de Deus, fez muita besteira, entrou numa descida de pecado que parecia não ter fim, e quase que chegando ao final de sua vida ele retorna ao Senhor e ele cumpre aquilo que Deus tinha preparado para ele, que era a sabedoria, e começa a usar tudo aquilo que ele aprendeu enquanto ele estava fora de suas faculdades espirituais, para ensinar e para nos deixar lições muitíssimo importantes. Uma dessas lições importantes foi justamente sobre a questão do voto. Muitas pessoas confundem o que é voto, confundem o que é propósito, às vezes misturam as duas coisas e não sabem de fato o que estão fazendo, que tipo de proposta está se colocando diante de Deus, e até mesmo que tipo de pacto ele deseja fazer com Deus. E voto é tudo aquilo que você diz ao Senhor, afirma ao Senhor que fará pela sua obra, que fará pela fé, que fará pela religião. Tudo aquilo que você afirma a Deus que fará é um voto. E quando você afirma algo a Deus e que não faz, isso é constituído como pecado, porque você prometeu a Deus algo que não cumpriu. Então você mentiu para Deus e enganou, ou tentou enganá-lo, porque a Deus ninguém engana. Isso pode se dizer também sobre quando você resolveu entregar a sua vida ao Senhor nosso Deus. Quando você levantou a sua mão, ou quando você se decidiu estar com Ele, ou quando você sentiu dentro de você um momento de servir a Deus, você fez um voto com Ele neste momento de que seria dele, seria a propriedade de Deus, que faria tudo o que ele te dissesse, que deixaria que ele conduzisse a sua vida, que deixaria que ele lhe te mostrasse, te ensinasse, e fizesse com que você tivesse um crescimento espiritual, e consequentemente também ao espiritual, também vem o pessoal. Mas muitos irmãos não correspondem a essa expectativa. Muitos irmãos parecem que, com o passar do tempo, esqueceram o voto que fizeram ao Senhor, esqueceram as promessas que fizeram ao Senhor, e simplesmente ou abandonaram, ou continuam dentro da sua casa, vivendo as suas vidas conforme aquilo que a sua carne deseja, e não que o seu espírito anseia. Esses irmãos certamente vão ter uma vida espiritual de altos e baixos, uma vida perfeitamente igual a uma gangorra, e ao chegar ao cabo de algum tempo deixará de ser uma gangorra e passará a ser como se fosse um escorrega
totalmente ladeira abaixo. E nós temos visto muitos irmãos com a sua vida espiritual dilacerada, a sua vida espiritual acabada, e eles mesmos vendo que falta-lhes condições de se levantar, condições de se reerguer. É uma pena que isso aconteça. Sim, é uma pena que isso aconteça, porque o Senhor nos deixou 66 livros de regra e prática para que nós pudéssemos nos alicerçar, para que nós pudéssemos estar muito convictos da fé que nós temos no Senhor, daquilo que Ele deseja para as nossas vidas, de tudo aquilo que Ele planejou para nós, porque a palavra de Deus diz que todos os nossos dias estão escritos no seu livro da vida. Ele sabe perfeitamente quem somos e o que faremos, já estão determinados por Ele. Amados, a palavra de Deus diz no Salmo 50, versículo 14, o seguinte: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Está dizendo que nós deveremos sim fazer votos ao Senhor, e quando nós fazemos esses votos, nós devemos mantê-lo a todo custo. E a todo custo quer dizer que vez por outra nós precisaremos fazer alguns sacrifícios. Não é sacrifício. O Senhor jamais pediu que se matasse esse boi, se matasse esse galinha, seja lá o que for. Ele fala sobre sacrifício de louvor. E muitas das pessoas não sabem o que é sacrifício de louvor, e se enganam na interpretação. E enganando-se na interpretação, também vão enganar-se na prática. Sacrifício de louvor é quando você está numa posição em que não vê condição nenhuma para estar diante de Deus, mas você se determina a estar diante de Deus. Quantas vezes nós já fomos para a casa de Deus extremamente tristes, com problemas extremos, tremendos nas nossas vidas. Para que você tenha uma ideia, quando o nosso filho mais velho faleceu, ele foi sepultado no sábado, e no domingo pela manhã eu, minha esposa e o meu outro filho estávamos na igreja. Nosso coração estava dilacerado, estava acabado. Você via no nosso rosto a grande tristeza pela perda. Choramos muito no meio dos nossos, mas nós estávamos ali. Estávamos ali para cumprir o nosso papel. A minha esposa como superintendente da escola bíblica e eu como professor. Nós estávamos ali. Sabe, em meio ao pranto, em meio à tristeza, nós cumprimos o nosso papel, sacrifício de louvor. É quando você não se vê, não se vê bem, não está bem, mas sabe que só o Senhor pode levantar a sua autoestima, sabe que só o Senhor pode curar essa sua pasmaceira espiritual, só o Senhor pode curar essa sua tristeza, esse seu desagravo. Só o Senhor pode tirar da sua mente tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida espiritual. Mas ao invés disso, muitos têm ficado dentro de casa. Parece até que estão ouvindo, né? Aqueles que estão gritando bem alto e bom som, fique em casa. Esse fique em casa também serve para o lado espiritual. Fique em casa e morra sozinho. Não vá para a igreja não. Fique sem alimento espiritual. Ficando em casa, você já vai ficar sem um alimento material. E não indo para a igreja, para a casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para estar com os irmãos que vão te amparar,
para ouvir o seu pastor que vai lhe aconselhar, você também não vai ter o alimento espiritual. O que vai lhe sobrar? Morrer é o que vai lhe sobrar. Muitos irmãos estão cometendo do suicídio espiritual. Essa é a palavra certa, suicídio espiritual, porque estão se deixando levar pela pasmaceira espiritual, estão se deixando levar pela tristeza, estão se deixando levar talvez por palavras de pessoas que não têm noção do que fazem, nem do que estão fazendo na casa de Deus. Sabe, estão se deixando levar por coisas que a sua própria mente vazia lhe fala, ou tenta a sua carne lhe forçar a fazer. Sabe aquelas palavrinhas? Vocês que viram muitos desenhos, principalmente da minha época, que tinha um anjinho de um lado e o diabinho do outro. Pois é, tem pessoas dentro da casa de Deus que está ouvindo mais o diabinho do que o anjo. Aí ouvindo o diabinho que diz: não vai para a igreja não. Olha, você está muito triste. Você tem que ficar mais triste. Fica em casa. Não vai ouvir aquele pastor não. Não vai ouvir aquele bispo não. Sabe? Olha, dá ouvido dos irmãos fulano de tal. Olha, o irmão fulano está aborrecido com o seu pastor. Ele que está certo. Não, o pastor está sempre errado. E sempre que está certo é a carne, é o diabinho que está falando no ouvido. Mas o anjo, e normalmente é o anjo da igreja que está falando, normalmente não é ouvido. Porque a própria pessoa colocou diante dela uma barreira e não quer ouvir, não quer saber. E mesmo que esteja sentada no banco da igreja, aquela barreira impede de ouvir. E ela não permite que a palavra de Deus, os conselhos de Deus, os conselhos do seu pastor, que Deus está entregando pelos lábios dos seus líderes, invadam o seu coração, invadam a sua mente. Você não consegue mais raciocinar, você não está raciocinando, só está dando vazão à sua carne. O seu cansaço espiritual faz com que você fique cansado também fisicamente. E quando você senta na sua cadeira, você parece que está preso a ela por um cinto de segurança e não consegue se livrar. Vai haver momentos na sua vida em que você vai se sentir acorrentado e na ponta da corrente um peso e sendo jogado dentro do mar e não tendo como se desvencilhar. A palavra de Deus nos diz também em Deuteronômio 23, versículo 21, que diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. No verso 23 diz assim: o que proferiram os seus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falas com a tua boca. Deuteronômio é a repetição de alguma das leis de Deus. E essa é uma lei espiritual muito forte na vida do crente. A palavra de Deus vai dizer lá no Velho Testamento que as nossas palavras têm força. As nossas palavras são como profecias que hão de se cumprir. E quando você faz um voto ao Senhor de que vai servi-lo, de que vai estar com Ele até o final de suas vidas, de que vai permitir que Ele trabalhe na sua vida, que Ele faça o melhor para você, e você vai obedecer, vai ser submisso, você está fazendo um voto com o Senhor.
E quando você não consegue nem se levantar da sua poltrona, nem sair da sua casa para se achegar à casa de Deus, você está quebrando esse voto, você está pecando, dizendo ao Senhor: Senhor, eu não tenho nada para receber lá. O que eu vou fazer na sua casa do jeito que eu estou? Não estou sentindo nada, não estou ouvindo nada, não estou querendo nada, não quero nada, Senhor. Você está a um passo do desvio, e desviar-se a sair do foco. Sabe, quando você deixa de estar no foco, você está pecando. Porque a palavra pecado quer dizer justamente isso, sair do foco. Deixar de olhar para Jesus Cristo e olhar para qualquer outra coisa, olhar para o mundo, olhar para a sua tristeza, olhar para dentro de você, olhar para a sua necessidade. A palavra de Deus diz que Deus supre as nossas necessidades. Mesmo quando você está prestes a fazer um grande sacrifício, como Deus requereu de Abraão, que levasse o seu filho ao monte para sacrificar, Deus estava provando a Abraão no seu voto de servi-lo. E Abraão levantou o cutelo, e quando Abraão desceu o cutelo, Deus disse: não faça isso, eu proverei o novilho. E o novilho estava aguardando Abraão para o sacrifício. Você está muito preocupado com a sua vida secular. Está muito preocupado com você próprio. Você está sendo egoísta, olhando só para você. Você pode estar neste momento carregando um monte de vidas que dependem de você, ou de vidas que sempre olharam para você como um homem, uma mulher de Deus. Pode estar levando essas pessoas para o abismo, pode estar levando essas pessoas para o inferno, porque um dia elas viram você como alguém da parte de Deus, que estava fazendo bem a vida deles, e que talvez essas pessoas até estariam dispostas a segui-lo, talvez alguns até já te sigam. E quando eles veem você agora esmorecido, quando eles veem você agora quedado, sabe, pasmado no alto da ribanceira, prestes a cair no abismo, eles vão pensar: e o Deus dele? Ele não confiava tanto em Deus, então o Deus dele não é realmente um Deus. Que força tem esse Deus que não tira o seu servo desta situação? Mas aquela pessoa não sabe que o nosso Deus não viola direitos. O nosso Deus espera uma atitude nossa. E esta atitude, ela tem que vir de dentro, ela tem que vir como uma decisão, ela tem que vir como um cumprimento de voto. Então, nesta manhã, estou mais uma vez trazendo para vocês que vocês pensem muito naquele voto que vocês fizeram com Deus quando se decidiram a servi-lo. Olha, eu disse que vocês se decidiram a servi-lo, não Deus a servir a vocês. Muitos estão aguardando, estão esperando que Deus os sirva, quando é ao contrário, nós é que devemos servir a Deus. E uma vez servindo a Deus, todas as outras coisas serão providas na nossa vida. Quando você serve a Deus na sua forma espiritual, na sua forma física, nada vai lhe faltar. Eu sou prova disso, a minha família é prova disso. Muitos irmãos da nossa igreja são prova disso. Nós temos um irmão, um pastor Júlio, que trabalhava numa barbearia, alugava uma cadeira,
E quando veio a pandemia, quando veio o tal do fica em casa, ele pela idade dele, ele teve que ir para casa. Como é que esse homem iria fazer? Ele era autônomo, dependia daquela cadeira de barbeiro. E nós conversamos e eu disse a ele: irmão, louva a Deus, porque muito provavelmente, com certeza, o Senhor está abrindo um outro leque para você, uma outra situação para você que pode ser muito melhor. E esse pastor, ele pode comprovar para você, na minha frente e na sua frente, que Deus abriu essa porta. Ele está desde aquele tempo trabalhando na sua casa e com mais clientes do que ele tinha antes, na barbearia, na rua principal da cidade. Deus provê. Então não é desculpa a sua pasmaceira. Deus provê. Não é desculpa a sua pasmaceira. Outros problemas podem estar vindo na sua mente, que são frutos da sua própria mente. Mas a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Poxa, por que a minha mente está tão confusa? Porque não é a mente de Cristo que está agindo na sua mente, é a sua mente que é confusa e que não está permitindo que Deus fale com você. Por favor, em nome do Senhor Jesus, permita que Deus fale com você. Entra no teu quarto. Mais uma vez eu vou repetir Mateus 6,6. Entra no teu quarto. Tranque a porta. Ore ao Deus em secreto, e o Deus que ouve em secreto te esclarecerá. Levanta-te, irmão, da sua pasmaceira. Levanta-te, irmão, da sua tristeza. Vá para a casa de Deus do jeito que você está, acabado, dilacerado, triste, irritado, do jeito que você está. Sente na cadeira e ouça, abra os seus ouvidos e ouça o que Deus tem que falar. No Ministério Cristo Vive, eu sempre digo, quando você botar os pés dentro da igreja, preste atenção em tudo, nas orações, nas participações dos irmãos, em tudo que se fala. Preste atenção no louvor e na palavra. Preste atenção em tudo, porque Deus fala de muitas maneiras. E Ele vai falar com você. Agora, se você ficar dentro de casa, disperso com outras coisas que não sejam as coisas de Deus, talvez outros falem com você. Lá em Coríntios diz que há muitas vozes no mundo e todas têm a sua razão. Que voz você deseja ouvir?